agora mais uma edição do programa Palavra Viva, pela rádio Paz do Vale 95.1 e pelo canal de YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem. Estamos mais uma vez aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus, aqui no nosso programa que vocês têm aí nos acompanhado todos os dias. Mas vamos ouvir os nossos patrocinadores e nós voltamos já já. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley. Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram Dona Maria Bolos e Salgados. Pois bem, então vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós iremos entrar aqui no capítulo 3 da nossa exposição. Nós temos aqui já ministrado muitas mensagens. Só do capítulo 1 e 2 nós ministramos aí 32 mensagens. 32 mensagens só no capítulo 1 e 2. Nós vamos adentrar agora no capítulo 3. Eu quero convidar você que não acompanhou nenhuma dessas mensagens, que você acesse aí o nosso canal no YouTube, Palavra Viva, e procure aí as nossas mensagens, que vocês vão ser com certeza muito edificados. Então vamos meditar hoje nesse tema: privilégios versus responsabilidades, ou responsabilidades versus privilégios, que se encontra em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler os versos de número 1 a 8, que diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas, pois que,
Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, somos blasfemados, como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, e condenação desses é justa? Então vamos meditar aqui nesta passagem. Verdade tem que ser dita aqui, de toda a carta aos Romanos, essa talvez seja uma daquelas passagens mais difíceis de interpretação. Eu tenho utilizado vários comentários bíblicos para preparar as mensagens que tenho aqui transmitido para vocês. E quando chega nesse ponto, quando cheguei nesse capítulo 3, já não é a primeira vez que eu me deparo para estudar, meditar nesse texto, e eu já tinha até esquecido da dificuldade que os comentaristas têm de interpretar esse texto, de entender aquilo que Paulo estava aqui dizendo, de traduzir aquilo que Paulo estava aqui dizendo, porque Paulo usa aqui o que é chamado de discurso de diatribe. O que é isso? Paulo está lá escrevendo essa carta, lembrando que Paulo estava ditando a Tércio, que era o amanuense, que vai lá dar saudações aos crentes de Roma no final da carta aos Romanos, e ele está desenvolvendo uma série de argumentos, como nós temos aqui observado, desde o capítulo 2, o início do capítulo 2, porque Paulo primeiro mostrou a realidade de pecado dos gentios, depois mostrou a realidade do pecado dos judeus. Quando ele chega no capítulo 2, 17 a 29, ele entra com um bombardeio a posição que os judeus se colocavam, porque os judeus se vangloriavam de serem chamados de judeus, de conhecerem a lei de Moisés, de ensinarem a mesma e também de serem circuncidados. Quer dizer, eles eram excelentes oradores, eles eram pregadores, se colocavam na posição de mestres, porém não viviam aquilo que pregavam e se agarravam a certas questões da sua espiritualidade, da sua história, da sua tradição de fé, como garantia da sua salvação, no caso, a circuncisão. E aí ele vem e desbaratou também a questão da circuncisão quando ele disse que a não prática deles em relação à lei tornava a circuncisão deles em incircuncisão. Quer dizer, Paulo veio com artilharia pesada contra a realidade de vida dos judeus. Então, diante esse cenário, diante essa realidade, o ouvinte, imagine, Febe, por exemplo, que estava levando, era portadora dessa carta à igreja de Roma, e chegando lá para fazer a leitura, por exemplo, dessa carta à igreja de Roma, e chega no capítulo 2, vem esse bombardeio, e veja bem, tem na igreja de Roma quem? Gentios e judeus. Provavelmente mais gentios do que judeus. E aí quando chega nessa parte que trata da realidade de pecado dos judeus, e Paulo vem bombardeando a realidade dos judeus, vai surgir indagações por parte dos judeus. Afinal de contas, então por que eu sou judeu?
Que vantagem tem que eu conheço a lei, que eu pertenço a uma descendência, que eu fui circuncidado? Então por que Deus se revelou um povo se agora tudo isso cai em descrédito por conta da pregação da graça mediante a fé, do evangelho que Paulo está aí pregando? Paulo tá acabando com aquilo que nós nos agarramos, está destruindo nosso castelinho de areia. Então aqui Paulo usa-se de perguntas retóricas. Ele levanta perguntas que os seus ouvintes, seus destinatários, já estavam na mente. E ele então levanta a pergunta e ele mesmo responde a pergunta para trazer esclarecimento àquilo que ele pretende ensinar. E é isso aqui que eu quero então pensar com vocês nesse trecho. Então algumas perguntas aqui se destacam e é elas que eu quero aqui responder juntamente com vocês à luz dessa passagem. Então, em primeiro lugar, a primeira pergunta aí é: se ser judeu e ser circuncidado não é vantagem nada, o que significa o judaísmo? Vou repetir. Se ser judeu e ser circuncidado não é vantagem nada, o que significa o judaísmo? Essa é uma pergunta que eles estão aqui fazendo. E aí o texto do capítulo 3, verso 1 e 2 diz: qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira. Paulo respondendo: porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então a pergunta era: por que afinal então eu sou judeu? Eu pertenço a uma descendência, eu recebi toda uma herança espiritual, fui circuncidado na carne. Mas agora Paulo está dizendo que nada disso está em posição de vantagem. Então, afinal de contas, por que eu sou judeu? E aí Paulo vai dizer, a ideia é que qual que é a vantagem? Aí Paulo diz: muita e em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Então Paulo levanta uma pergunta e ao mesmo tempo responde. Afinal, qual seria a vantagem de ser judeu ou de ser circuncidado? É uma pergunta pertinente ao que os judeus criam em sua essência. Na realidade, a mensagem pregada aos judeus era de difícil compreensão, pois tinha a lei, como também a circuncisão, como que algo importantíssimo. E aí, não é à toa que Paulo então responde no verso seguinte que na realidade eles eram muito privilegiados, pois receberam os oráculos do verdadeiro Deus. No entanto, receber a revelação especial de Deus, a lei do Senhor, causava bênçãos associadas à obediência e maldições associadas à desobediência. Em outras palavras, privilégios e responsabilidades. Afinal, os oráculos de Deus, o santo evangelho, fora pregado primeiro a Abraão, em que todas as famílias da terra seriam benditas. Então veja bem, Paulo está dizendo o seguinte: vocês são privilegiados. Por quê? Porque vocês receberam a lei, vocês receberam a palavra de Deus. E é interessante isso aqui porque Paulo coloca como ordem de prioridade, o receber a lei do Senhor, a palavra do Senhor, a revelação especial. E aqui eu já tratei com vocês, por exemplo, os gentios receberam a revelação natural da criação, revelação de Deus a partir da criação, e a revelação de Deus a partir da consciência neles próprios. O Deus moral se revelando na consciência do ser humano. E aí, como nós já percebemos e vimos aqui no capítulo 2, cada um será julgado de acordo com a medida do conhecimento que recebeu. No caso dos judeus, eles receberam um conhecimento por meio do quê? Da criação, da consciência deles e a lei do Senhor. E a lei do Senhor está em ordem de prioridade. Porque existe uma lista que Paulo mesmo menciona, capítulo 9. Vamos ler rapidinho aqui. Romanos capítulo 9, verso 4 e 5, quando ele faz uma lista de privilégios de que os judeus receberam. Veja bem. Que são israelitas, os quais é a adoção de filhos,
e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo faz uma lista, então, de vários privilégios. Olha, vocês são a adoção de filho, as promessas, a glória, os concertos, tudo. Tudo isso é um privilégio. Mas lá no capítulo 3, verso 2, ele coloca como ordem de prioridade o quê? O receber a lei do Senhor. Só que receber a lei do Senhor não significa que eles estão isentos do juízo de Deus. Pelo contrário, isso coloca eles ainda nas primeiras fileiras do juízo de Deus. Por quê? Porque a lei tinha essa determinação. Bênçãos associadas ao cumprimento, à obediência, e maldição associada à desobediência. Esse povo recebeu privilégios, mas recebeu responsabilidades. E eles aqui queriam só os privilégios, mas não queriam as responsabilidades. Deus escolheu um povo, Deus escolheu uma nação, se revelou a eles, mas isso não significava que eles estavam isentos das responsabilidades em relação a isso. Eles eram os portadores da mensagem do evangelho, da graça de Deus revelada a Abraão e revelada ao longo de sua história. Porém, isso não era privilégio. Isso não trazia isenção a eles em relação à ação de Deus, o juízo de Deus em relação aos seus pecados. Pelo contrário, isso trazia a eles muito mais responsabilidades. Muito mais responsabilidades. Só que eles queriam só os privilégios e não queriam as responsabilidades. E aí que mora o problema. Tem muita gente que quer o quê? Quer os privilégios. Que, não, só porque eu sou crente, eu nasci num berço cristão, ou porque eu fui batizado, ou porque eu conheço, vou na escola dominical, isso me dá privilégio em relação aos demais. Nananina, não. Isso nos dá mais responsabilidades. Porque está sobre nós algo que Deus colocou, que nós recebemos antes, e agora nós temos que o quê? Ainda mais tratar isso com cuidado, porque nós estamos o quê? Anunciando a outros, aqueles que ainda não receberam e entenderam essa graça. Era aqui o caso dos judeus em relação aos gentios. Então veja bem, aqui Paulo trata dessa questão. Eles tinham privilégios, porém eles tinham responsabilidades. Segunda pergunta, nós temos que nos fazer aqui. Se alguns judeus não forem fiéis a Deus e a sua aliança, isso significa que Deus não será mais fiel aos judeus? Vou repetir. Se alguns judeus não forem fiéis, ou não foram fiéis a Deus e a sua aliança, isso significa que Deus não será mais fiel aos judeus? Então, o que está em tela aqui? Paulo havia o quê? Batido fervorosamente neles, vindo com artilharia pesada sobre eles. Por quê? Porque eles conheciam a lei, se gabavam disso, ensinavam os outros, etc. Mas eles não eram cumpridores. Então Paulo levanta uma pergunta partindo desse pressuposto. Eles poderiam estar perguntando, tudo bem, eu sei que tem alguns que não cumpriram a lei. Eu sei que alguns não observaram conforme a vontade de Deus. Mas isso põe em descrédito todo o judaísmo? Isso põe em descrédito toda a aliança que Deus fez para com o povo judeu? Isso reduz ao pó? Deus vai se tornar infiel às suas promessas, ao seu povo? Por causa desse fato, por causa do não cumprimento? E aí é o que eles fazem, essa indagação aqui. Aí diz o verso, capítulo 3, verso 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças como fores julgado. Deus fez uma aliança condicional com seu povo no Monte Sinai. A aliança da lei. Lei esta que deixa claro que o Deus da aliança é um Deus santo e por isso quer um povo santo. A quebra da aliança implicava em disciplina e correção pelo próprio Deus ao povo de Israel. A pergunta que mais uma vez Paulo levanta e ao mesmo tempo responde de novo é sobre que, mesmo tendo sido o povo infiel à aliança do Senhor, isso não poderia anular a fidelidade de Deus, de maneira nenhuma. Quando lemos Levítico
e é um texto muito interessante, não vou ler aqui por causa do tempo, Levítico 26, 40 a 46, vemos Deus deixando muito claro aos israelitas que mesmo que eles quebrassem a sua aliança, lá no cativeiro, se eles se arrependessem, chegando à conclusão que pecaram contra Deus e por ser fiel e amoroso, se lembraria da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó e os traria de volta para si. Israel quebrou inúmeras vezes a aliança de Deus, mas isso não anulou o poder de Deus que perdoa pecados. O que é isso aqui? O povo foi infiel para com Deus. Deus fez uma aliança com eles, o que? No Monte Sinai, a aliança da lei. E o povo quebrou, não só uma, mas várias vezes. 40 dias depois que Deus fez uma aliança, lembra o que aconteceu? O povo fez o quê? Mandou Arão fazer o quê? O bezerro de ouro. Vocês esqueceram disso? 40 dias depois Deus havia feito aliança lá em em Êxodo capítulo 19. Deus fez uma aliança, chamou os anciões, aspergiu o sangue, etc. 40 dias depois o povo já tinha quebrado a aliança. E isso se repetiu vezes por outra durante toda a história do povo de Deus. Mas isso deixou que Deus não cumprisse a sua promessa para com esse povo? De maneira nenhuma. Cristo veio, as promessas se cumpriram, aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele fez. Deus não quebrou a sua aliança, quem quebrou a aliança foi o povo. E isso não prova que Deus é infiel, prova que o povo é infiel. Que mesmo quando os judeus foram infiéis, Deus se mostrou plenamente fiel. E aí vem essa pergunta: se alguns judeus não foram fiéis a Deus, a sua aliança, isso significa que Deus não será mais fiel aos judeus? Porque qual que era o medo deles? Afinal de contas, então, se a salvação agora é pela graça, se não é mais por tudo aquilo que a gente entendeu até o presente momento, acabou nossa história, não tem mais esperança? Paulo está dizendo, de maneira nenhuma. Porque quando nós chegarmos lá na frente, no capítulo 9 ao 11, quando Paulo vai falar do plano de Deus para Israel, mesmo nessa realidade da aliança da graça. Porque muitos judeus não creram em Jesus, são chamados de judeus rebeldes, mas ainda há um plano de salvação e redenção para todos esses nos últimos dias. Por quê? Porque Deus continua sendo fiel às suas promessas. Terceiro, se a salvação é pela graça mediante a fé, e onde abundou o pecado superabundou a graça, continuaremos pecando para que a graça continue a superabundar? Essa era uma indagação. Veja bem o que diz o texto. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, de maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? A realidade dos gentios, que apenas receberam a revelação natural, e dos judeus que receberam a revelação escrita ou especial, consiste efetivamente que esses dois grupos, judeus e gentios, receberam a revelação de Deus de forma diferente, mas ambos, sem exceção, serão julgados de acordo com o conhecimento que receberam. Agora, perceba a leviandade dos judeus em relação à justificação pela fé somente, em que os mesmos questionam a Deus por discipliná-los ao longo de sua história como israelitas. Porque Deus aplicou mais severamente a sua ira, ou melhor, disciplina aos israelitas, porque eles obtiveram o privilégio de receber a revelação especial. Nisto, possui o dever de anunciar esse evangelho de salvação e redenção aos gentios, mas, lamentavelmente, não fizeram. Possui isso, toda a correção e disciplina que Deus fez estava de perfeito acordo com a sua aliança. Deus não foi injusto em momento algum, pelo contrário, foi extremamente justo e santo do início ao fim. O povo judeu estava pensando o seguinte, não, se a salvação agora é só pela graça, mediante a fé, que a justiça de Deus revela de acordo com a fé, então a lei, a aliança da lei, todas as demais coisas não importa mais, então o negócio é o seguinte, eu vou pecar para que a graça de Deus continue a superabundar. E Paulo vai tratar disso mais profundamente no capítulo 6. Mas era isso que Paulo está dizendo? De maneira nenhuma. Pelo contrário. Quando você peca, hoje na graça, já falei isso uma vez, 2, 10, vou falar quantas vezes for necessário, quando você peca contra a graça, você está pecando contra o amor. Na aliança da graça, quando você peca, você está pecando contra o amor. E isso é que nos leva mais à santificação. Agora, quando você peca na lei, você caiu em um, você é réu de todos.
É como se existisse um fuzil na sua cabeça que te impedisse de dar salvação, porque a salvação pelas obras é impossível. É somente pela graça. Cristo precisou realizar essa obra completa. E aqui o que Paulo está querendo dizer: a graça não anula o dever e a responsabilidade dos homens. E isso que estava sendo falado era o que? Leviano e contraditório àquilo que Paulo sempre ensinou. E por último, se a salvação é pela graça, por que devo me preocupar em cumprir a palavra de Deus? Que era outra indagação deles. Pensando o seguinte: agora eu posso fazer o mal, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque no final das contas tudo vai sair como planejado. E não era isso que Paulo estava ensinando, muito pelo contrário. E muitas pessoas que entendem isso é porque não entenderam a graça de Deus, não entenderam o evangelho de Jesus Cristo. A graça não é uma licença para pecar, não é licença para viver na libertinagem. Pelo contrário, a graça é um entendimento claro que pelas obras nós nunca seríamos salvos. Por nós mesmos nós nunca seríamos salvos. Por isso que Cristo veio para realizar essa obra. E para que a partir disso nós tivéssemos condição de fazer a vontade de Deus. Pela presença do Espírito Santo em nós e pela obra de Cristo realizada por nós. Que Deus venha nos dar clareza sobre esse texto. E nos dá clareza sobre os nossos privilégios e responsabilidades. E entender que a salvação é pela graça. Mas isso não anula as nossas responsabilidades para com Deus. Do nosso viver em santidade para a sua glória. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Para vocês que nos ouviram pela rádio Paz do Vale 95.1 e para vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube Palavra Viva, aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau!